Boa noite a todos. Vamos então iniciar mais uma noite de estudo, né, do nosso Gênesis bíblico e da Gênese, ambos à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Para dar início então ao nosso estudo de hoje, vou pedir para a nossa irmã Marilene fazer a prece inicial por todos nós. Senhor Jesus, e amigas espirituais que se façam presentes neste momento, agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos para contextualizar os seus ensinamentos e tentar vivenciá-lo dentro das nossas condições, ainda muito limitadas, para que possamos evoluir passo a passo rumo à tua direção. E com essa prece, nós vamos iniciar o estudo. E que tudo transcorra na paz do Senhor, e que Jesus seja luz em nosso caminho. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então para a Gênese, né, de Allan Kardec. Boa noite, Dário. Boa noite, Thiago. Beleza? Beleza. Na Gênese, então, pessoal, estamos no capítulo 1, falando aí do caráter da revelação espírita. E agora, né, nesses últimos itens aí que nós estamos estudando, falando propriamente da revelação no sentido religioso e no sentido da doutrina espírita. Então já atingimos o estágio aí do porquê, né, a doutrina espírita ser a terceira revelação. Observamos que foi um planejamento divino também, né, a doutrina espírita vir para mostrar coisas que à época de Jesus não seriam entendidas, e exatamente pelo esclarecimento que a doutrina espírita dá, nós temos também, né, chegamos à conclusão aí da doutrina espírita ser o consolador prometido, exatamente porque nos esclarece. Fizemos até uma dinâmica, né, onde perguntamos aí o que a doutrina espírita mais fez bem, né, para cada um. E no fim nós chegamos à conclusão que o que a doutrina fez de bem, na verdade, foi esclarecer, trazer conhecimento, né, que nos ajudava a compreender melhor algum tipo de aflição. Então nós continuamos aí agora no item 48, falando ainda desta questão da doutrina espírita ser, né, esse consolador prometido e também terceira revelação. Vamos à leitura então. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando sob uma forma única, concisa e metódica o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. No item 47 e 46, nós discutíamos sobre a questão da personificação das crenças, né? A primeira revelação, ela era personificada em Moisés, a segunda revelação personificada em Jesus, enquanto a doutrina espírita ela não é personificada em uma única figura, mas ela é dos espíritos. E nós vimos que essa questão da doutrina espírita ser dos espíritos, né, responsabilidade dos espíritos, esse conhecimento vir de várias fontes, ele possibilitou algumas coisas positivas para a propagação da doutrina espírita. E aí no item 47, uma dessas coisas é que a doutrina espírita ela poderia, né, os ensinamentos dela chegar em qualquer lugar do mundo.
e aí nós até comentamos, né, que a época do espiritismo iniciando na França já tinham os casos conhecidos das irmãs Fox, né, lá nos Estados Unidos. Poucos anos depois do espiritismo na França já surge o primeiro centro espírita aqui no Brasil, na Bahia, né? E isso porque os espíritos eles não são, não tendo essa personificação, a doutrina não fica presa só na figura do líder e aonde esse líder está. Ela consegue se propagar, né? E aí, um outro benefício é não se pode calar, né, uma multidão. Então, outro benefício que teria é essa perpetuidade, né, que nós discutimos também. No último período aí, ó, do parágrafo do item 47, né, a Revista Espírita de fevereiro de 1865 fala dessa perpetuidade do espiritismo. Sendo, né, os espíritos parte de uma lei natural, né, e por isso nem mais fenômeno da natureza, mas sim algo comum na natureza, né, tornando-se então um fato comprovado pelo espiritismo, é difícil de acabar o que está, né, na natureza, o que faz parte da natureza e o que é lei divina. Então, essa perpetuidade do espiritismo passa por isso também. Agora, no item 48, já volta mais para a questão da comunicação da imprensa, né, vamos dizer assim. Antes aqui nós estudamos falando que essa questão dos espíritos estarem em toda parte, né, e poder fazer essa divulgação da doutrina espírita foi um fato marcante e grande contribuidor para a doutrina espírita se propagar. Por quê? À época não se tinha a rapidez das comunicações, né, igual a gente tem hoje. Tinha a imprensa, né, escrita, os livros, os jornais, as ondas de rádio ali começando, né, então a comunicação por rádio iniciando, televisão viria alguns anos depois, internet nem se fala, é bem recente, né, gente? Então o que tinha era a comunicação escrita, jornais e as comunicações pessoais através das cartas, que muitas vezes demorava, né? Então, para comunicar entre países, por exemplo, demorava ali essa comunicação. O telefone também, né? Veio alguns anos depois, a invenção com Graham-Bell. Então, nesse início do Espiritismo, só a comunicação escrita mesmo. E aí, essa questão dos espíritos, né? Estarem em todo lugar e poder levar essa mensagem em todo canto foi um grande contribuidor para a divulgação da doutrina espírita. Mas aqui, o, o item 48, ele traz para nós também essa importância da comunicação escrita, né? Que antes, né, antiguidade, né, falando lá de segunda revelação com Jesus e primeira revelação com Moisés, a comunicação escrita já era difícil, tá? Essa comunicação escrita já era difícil. E na época do Espiritismo, pelo menos a comunicação escrita já estava mais adiantada, o que possibilitou, né, a escrita dos livros, dentre eles o Livro dos Espíritos, né, o principal, as várias revistas. Então, meio que foi um aliado. Enquanto os fenômenos espíritas aconteciam em todas as partes do mundo, meio que fazendo uma propaganda, olha, está acontecendo isso, né? O que que isso pode ser? Junto disso, a parte escrita, aí alcançando de todas as formas, né? Todas as pessoas e fazendo o espiritismo ser uma religião bastante democrática. Por quê? Quando nós falamos da divulgação vinda dos espíritos, nós ainda estamos restringindo essa comunicação à mediunidade. Então, necessitaria de ter um médium de ser uma comunicação mediúnica, para que as pessoas tivessem acesso, né, esse acesso direto ao fenômeno espírita. Mas, junto disso ainda, a escrita, né, principalmente através do Livro dos Espíritos, traduzido em diversas línguas, né, e então essas duas vertentes de comunicação e divulgação fazem o espiritismo espalhar no mundo, né? E ser acessível a todas as pessoas, ou pela via mediúnica da comunicação dos espíritos, ou pela via, né,
vamos dizer assim, fisiológica mesmo, através da leitura. Eliana, você quer comentar alguma coisa? Eliana, eu não estou conseguindo ouvir. Se você estiver falando, não sei. Pode ser que esteja com problema no microfone. Eu vou continuando aqui. Qualquer coisa você manda no chat, tá? É porque eu acho que levantou a mãozinha. Eu achei que queria falar algo, mas se você estiver falando, eu pelo menos não estou conseguindo ouvir aqui. Alguém quer comentar, gente? Alguma coisa aqui? Diz que nós discutimos. Hein, Thiago? Oi. Boa noite a todos aí também, né, dos pessoal que estão aí assistindo. Eu acho interessante, Thiago, essa questão nossa hoje da gente estar com muito mais recurso, né? Desde, inclusive, a própria mediunidade, ela é um recurso a mais do que as outras religiões, né? Seja ela qual for a mediunidade, o fato de todos nós sermos médiums e no mundo inteiro ter médium, em qualquer lugar, inclusive Kardec, eu não sei onde que está, inclusive eu queria até achar que ele, quando ele observou e viu isso surgindo em todo mundo, ele deu parece que ele deu até um prazo em que a doutrina espírita seria quase que conhecida assim de forma maciça. E isso não aconteceu. O fato é que não aconteceu. Um dia desse eu estava até olhando mesmo, parece que mundialmente os espíritas, em termos de população do mundo, estão em 2%, Thiago. Olha para você ver que coisa interessante. É muito pouco. Parece que no Brasil é 4% só, em relação aos evangélicos, a católicos e outros. Então, assim, a divulgação, o conhecimento, apesar de que a gente sabe que também nessas pesquisas no IBGE, tanto eles englobam o espírita como outras denominações, como também há muitos que são e não declaram, ou então são simpatizantes, ou vai na igreja católica e vai no espiritismo, e na hora de declarar fala que são católicos ou evangélicos. Então, assim, é como se agora, com esses recursos de divulgação, algo tal antagônico com os recursos da mediunidade, os recursos hoje tecnológicos, de escrita, de vídeo, de internet, e a gente está tão assim, inexpressivo em termos de recursos que a doutrina tem, inclusive com a própria espíritos, mediunidade, escrita, fala, internet. Você não acha, não? Eu concordo. Eu ia comentar também, né, essa questão que hoje, né, além disso tudo, o que eu ia chamar era assim, hoje nós temos uma comunicação muito rápida, né, através da internet, quase que instantânea, e o que a gente tem feito, né, com isso? Quando a gente vê algum tipo de divulgação, né, do espiritismo mesmo, a gente vê assim que ainda tem pouca audiência pelo alcance que poderia ter, em contrapartida, né, as coisas que, que são menos interessantes, vamos dizer assim, elas têm um alcance muito rápido. Então, eu acho que isso reflete também no no comportamento, né, da humanidade como um todo, no sentido de despertar o interesse mesmo, porque se a gente for parar para pensar, o espiritismo ele não é mais aquela coisa obscura, né, da época de Allan Kardec. Hoje é muito acessível, né, o Livro dos Espíritos, a própria internet, e hoje inteligência artificial, a gente faz uma pergunta, já tem toda a resposta. Então, eu acho que uma coisa que contribui para isso também, né, como você comentou aí na questão lá das pesquisas, né, muitas pessoas sabem do espiritismo, gostam do espiritismo, tem a questão de ser simpatizante, acredita na reencarnação,
mas eu acho que talvez pelo... Como que eu vou falar? A doutrina espírita, ela puxa muito para essa questão da gente sair da zona de conforto, né? E aí eu acho que isso às vezes pode acabar também assustando as pessoas e elas não darem esse passo, né, para assumir. Tanto que o que ainda chama mais atenção no espiritismo não é a melhor coisa que ele faz com a gente, que é a reforma íntima e o evangelho. Ainda chama atenção fenômenos mediúnicos, as curas, né? A gente já discutiu isso também lá na Casa do Caminho, em outros estudos, né? As curas, os fenômenos mediúnicos, as coisas que chamam atenção e que muitas vezes vêm como recursos imediatos, né, para as nossas dores, e aí acaba que fica como um paliativo da pessoa aí se tornar simpatizante e não continuar, né? Perde. Era como se ela. O Haroldo fala, né, numa metáfora que ele faz com o Evangelho, quando a gente só lê o Evangelho superficialmente, né? A mesma coisa a gente pegar uma banana, comer a casca e jogar a fruta fora. É assim quando a gente também só simpatiza com o espiritismo ou só vai para essas coisas paliativas, assim, né? Buscando coisas momentâneas. A gente acha que aquilo ali já é o fim, mas ainda a gente nem entrou direito e deixa de aproveitar. Então acho que tem, né, assim, uma certa negligência, né? Mas também um certo desinteresse. Agora, uma Mas eu, coisa deixa. Oi. Tiago, mas eu acho, sim, que, na verdade, o Consolador Prometido foi para os espíritos. Os conhecimentos foi para os espíritos. Eu acho que, indiferente de estar na doutrina espírita ou não, eu acho que está se expandindo em outras religiões, em outros Uhum. segmentos, principalmente na área da medicina. Eles realmente, igual o Darim falou aí, eles não se afirmam que são espíritos, mas têm conhecimento, são adeptos, Sim. assim, quanto precisam. Eu acho que, na verdade, o intuito não é a casa espírita. Para a gente é interessante a casa espírita cheia, sim, a gente ter obreiros, tarefeiros, isso é muito bom, mas só de as pessoas estar abrindo um leque na sua mente, tendo uma visão diferenciada, não ficar tão metódico na Igreja Católica, tendo assim, dando uma abertura, eu creio que com o passar dos anos vai ter assim essa unificação das religiões. Não precisa ser as casas cheias, mas só da pessoa ter um entendimento, querer melhorar. E eu acho que, na minha opinião, talvez eu esteja equivocada, se eu tiver, me corrige, mas acho que o propósito é para educar os espíritos. É um pensamento meu. Eu acho que é isso mesmo, Marilene, porque aqui o texto traz para nós, né, uma divulgação universal, né? Ela ainda pode não ter atingido o propósito, mas o futuro é esse mesmo, né? Vindo do próprio Allan Kardec. E a gente já comentou aqui, né? Não é todos se tornarem espíritas, mas não vai ter como, pelo menos, não ser espiritualista. Por quê? Vai chegar um momento que a própria ciência, né, vai comprovar essas coisas. E aí vai se tornar de fato, vou ser redundante, né, vai se tornar de fato, fato mesmo. Não vai ter como fugir disso, né? Dário, quer falar aí? Eu quero, é só porque a Marilene comentou isso aí, e a verdade na verdade, Marilene, é o que me consola. Eu confesso a você que é o que me consola isso, porque hoje, se chegar um extraterrestre e analisar todas as divulgações, até na mídia mesmo, ele vai talvez chegar à conclusão de que a sociedade nossa, e principalmente no Brasil, é toda espiritualista, ou pela linha do espiritualismo mesmo, porque você vê um filme Ghost, você vê Sexto Sentido, você vê Os Outros, e vários outros, né? Você vê novelas aqui no Brasil, A Viagem, a peça Além da Vida ficou mais de 10 anos em cartaz. Então, assim, é muita coisa falando sobre reencarnação, sobre espiritualidade, sobre tudo isso. No comum, igual você falou, no dia a dia, as pessoas comentam, eu na outra encarnação, as mulheres falam demais, eu não quero vir homem mais não, eu não quero vir mulher mais não. Ou seja, então há um consenso de que as pessoas estão mais buscando essa questão da espiritualidade.
mas talvez é isso mesmo, as pesquisas mal feitas, né? Antes eu vi o IBGE, ele pulava 3, 4 casas e ia em uma, porque não dava conta, não tinha gente suficiente para atender, então deixava de fazer, e aqueles que estão lidando, talvez já estão com essa espiritualidade, igual você falou, em verdade é isso mesmo, Kardec deixa isso claro. Eu acompanho, você vê, eu já frequentei igreja católica, eu já fui no evangélico, e eu vi o quanto a linguagem desse povo mudou nesses quase 40 anos, mas assim, mas muito mesmo. Hoje eles tratam de espírito, eles falam sobre pastores espirituais, tratamento espiritual, ou seja, coisa que antes nem comentava, mas comentava era tudo do demônio. Hoje não. Então mudou. Então, confesso a você que e isso é o que me consola, no sentido de ver que está tendo uma mudança interna, no sentido dos conceitos, mesmo que a pessoa não admita ou nem assuma que ele a viu, aprendeu ou leu sobre algo do espiritismo, mas que, na verdade, a gente sabe disso, é o espiritismo que está moldando a face dessas religiões e das pessoas. E outra coisa, né? É algo natural, né? E daquilo que é natural não tem como você fugir. É lei natural, é igual a gente já comentou aqui. Ah, não acredito em reencarnação, não sei o quê, mas vai morrer, vai continuar na vida futura e vai reencarnar. Então, é algo que faz parte, né, da vida. Esse é só um dos exemplos. E aí, acho também, né, que Dário citou aí, né, as artes, os filmes, as novelas, acaba também que são até, creio eu, mecanismos, né, da própria espiritualidade ou mecanismos de Deus mesmo, assim, para as coisas chegarem também de uma forma diferente naqueles corações mais embrutecidos, né? Muitas vezes as pessoas falam da boca para fora e quando vai ver tá falando coisa do espiritismo, coisa que a gente entende porque está na doutrina espírita, mas que a gente percebe que as pessoas falam assim, como se elas também tivessem, mas que é algo. Falam porque é algo natural, e não porque é algo só da doutrina espírita, né? E além disso, né, gente, os avanços científicos, né, que estão tendo, que a gente já comentou também. Avanços aí na área de mediunidade, experiências de quase morte, várias outras áreas aí da psiquiatria, né, estudando os fenômenos espíritas. Então, as coisas vão caminhando, né, para que o objetivo principal aconteça, que é esse mesmo, da gente ter acesso a essa ferramenta maravilhosa aí para a nossa evolução, né? E outra coisa que a gente comentou no outro estudo, né, quando fala de perpetuidade do espiritismo, quer dizer, deixa para nós que a terceira revelação, que é o espiritismo, é a última. Não tem mais necessidade. Por quê? Jesus já veio, trouxe o ensinamento, exemplificou, a gente não tinha capacidade de entender tudo na época. E o Espiritismo vem para nos dar ferramentas para a gente entender o Evangelho de Jesus. Então, meio que fechou o pacote, né? A doutrina espírita, que o Espiritismo vai ser perpétuo, porque já atingimos, né, tudo aquilo que a gente precisa para entender o Evangelho, as leis naturais, a lei de Deus e colocar em prática para a nossa evolução, né? Hein, Tiago, se você me permite, é só essa questão. Realmente é nessa questão, nessa linha. Só que eu acredito que eles não trouxeram tudo, porque a gente também não tem capacidade de assimilar. Vai ser nessa linha de lei natural, igual Kardec falou, né, que na verdade pertence à natureza todas essas informações, mas você pode ver que, eu estava vendo até o Divaldo agora antes dele desencarnar, e ele falando que ele sonhou, que ele foi levado num local e que sonhou com a mãe, e a mãe falou aonde que ele iria ficar. Aí ele foi e falou assim, nós podemos dizer que seria, para nós aqui na Terra, o que mais aproxima é o lar, mas não é. Então ele quis dizer que não era um lar terráqueo, igual nós aqui, a nossa Constituição, mas era alguma coisa que, para fazer analogia, o que mais aproximava era o lar nosso terreno. Então, assim, é como se nós fosse surpreender, mesmo quando nós desencarnarmos, a gente vê que eles não passaram mais coisa para nós,
porque nós não temos analogia. E isso André Luiz fala, e eu, desde que eu entrei para a doutrina espírita lá na Paulo Estevam, eu ouço falar isso, em que, na verdade, foi levantado uma ponta do véu em relação a esses conhecimentos, digamos assim, ocultos, né, que os egípcios chamavam. Então, assim, é como se eles fossem completando, sabe? Ele não vai deixar de ser essa linha de revelação, mas ele vai completando mais. Eu, pelo menos, tem hora que eu tenho uns insights ou umas percepção assim, que é muito grandiosa do quanto nós conseguimos só perceber. Talvez não é que eles não estejam passando, é nós que não estamos, talvez, percebendo por falta de, de material de comparação, alguma coisa assim, sabe? Eu penso assim. Mas aí, mesmo nesse sentido, você não acha que o próprio Espiritismo, como terceira revelação, já englobaria tudo? Não, sim, isso mesmo, ele já engloba tudo. Mas é como se nós não tivéssemos ainda, né, percebendo, igual tem hora que eu hoje mesmo, por exemplo, o que eu li há 30 anos atrás e o que eu li hoje, eu consigo perceber mais coisa do que antes. Hoje com a neurociência, com a física quântica, que praticamente quebrou a questão do materialismo, né? A física quântica, a mecânica quântica vai resolvendo essas questões todas, né? Ampliando muito para nós a nossa capacidade, a neurociência, os nossos poderes naturais, que antes talvez ficava para nós como é que fala? No ângulo do imaginário, sabe? Daquela coisa de ficção. E hoje você vê que nós estamos caminhando para conquistar outros planetas, né? Intervenção de outros mundos, de outros seres aqui, talvez até de forma mais direta, tá mais próximo disso, muita informação vindo nessa linha, e talvez é a questão que a gente não concebia antes, né? Então é mais ou menos essa linha, ela vai englobar tudo, eu penso assim também, só que na medida em que a gente for abrindo a nossa capacidade. Sim, à medida que a gente for evoluindo, né? É. Eu acho que é até por isso mesmo que coloca aqui perpetuidade, né? Porque não vai deixar de ser espiritismo, mas à medida que a gente for tendo a capacidade, vai aumentando, né, os conhecimentos, né? Trazendo mais Isso, coisas. E no próprio Evangelho também fala para a gente se instruir, né? Porque se a gente parar para pensar, essa questão dessas ciências, a gente, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai tendo mais uma visão ampla, e essas limitações que a gente tem é justamente porque a gente não estuda. Eu vejo, por exemplo, igual no livro Evolução 2000, muitas coisas que a gente começa a entender lá, hoje já se estuda na psicologia, já se estuda na psicanálise, a questão da casa mental, a questão de várias dificuldades que os psicólogos estão tendo, eles estão encontrando muitas soluções através de estudo que eles fazem, agregando também estudos da doutrina. Então, por isso que é igual o Darim falou, a questão é que a gente ainda estava muito limitado a ouvir, o que a pessoa falava para a gente era lei. Hoje não, a gente busca através do conhecimento, a gente contextualiza, a gente dá ideia equivocada, mas acaba chegando em consenso. Eu acho que é meio que a gente que precisa se instruir para que tenha mais capacidade de entendimento até da própria ciência. Eu, particularmente, eu não entendo nada de neurociência, mas às vezes eu ouço para a gente, é mesmo, é isso que está acontecendo. Então, acho que é uma responsabilidade de cada pessoa. Talvez eu esteja também meio equivocada, mas eu acho que é de cada pessoa buscar essa evolução de si mesmo. É isso aí. Mais alguém, gente? Tiago, vocês falando aí, estou escutando falando, e eu pensando aqui. E a gente preocupa muito em dar nome, entendeu? Ah, eu sou espírita. Ah, entendeu? O espiritismo não está evoluindo tanto, igual a gente gostaria. Mas não está evoluindo com o nome de espiritismo, é igual, não sei se foi Dário que falou ainda agora. Gente, tem tantas religiões falando o espiritismo, pregando o espiritismo, talvez pregando mais do que a gente que está estudando e falando que é espírita. Né? A pessoa está pregando e vivendo. Né? A gente tem que parar com essa preocupação de querer ficar só dando nome também. Né? Eu penso, né? Não sei se eu estou equivocada também.
Mas é isso mesmo, e é reflexo dessa popularização, né, do espiritismo chegar de várias formas, né, até naqueles que não são espíritas, e muitas vezes eles aproveitam, né, com pouca oportunidade ali de aprender, de ter contato com coisas da doutrina espírita, né, eles aproveitam e muitas vezes fazem até melhor, né, do que, não vou dizer melhor, mas fazem mais, né, do que aqueles que já estão há mais tempo. Ou seja, sempre volta, né, gente, na questão da nossa boa vontade mesmo, da gente realmente estar disposto, né, a melhorar e fazer o bem. E, Tiago, aqui, ó, igual a Oi. Silvia falou aí, mas igual a Silvia disse, é verdade. A gente não tem que preocupar com isso. Mas aqui, moço, mas assim, não tem como as pessoas aderirem às ideias se elas não chegarem nelas. Então, ou seja, tem que chegar através do rádio, através do cinema, através do livro, através de exemplo, através de fala. De alguma forma tem que chegar na humanidade. Hoje mesmo eu estava lendo esses encartes que a gente recebe lá todo mês dos mensageiros e vindo aquela mensagem de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, assim, encarecendo mesmo, que olha, as ideias espíritas precisam ser divulgadas. E ele falando que é uma tarefa que os encarnados têm, é árdua a tarefa de divulgação das ideias espíritas e que compete aos encarnados. Ele fala assim: vocês dão o primeiro passo. Nós que estamos desencarnados, nós vamos assessorar, inspirar e auxiliar. Mas o trabalho é de vocês. Então, assim, por mais que a gente não queira, e é lógico que nós sabemos disso, não tem que fazer proselitismo, mas que a ideia tem que chegar, tem. Isso aí nós tínhamos que preocupar. E olha o Divaldo, olha o trabalho do Divaldo, a preocupação do Divaldo. Quando eu falo preocupação, não estou falando em intenção, eu estou falando em atividade. Olha o quanto esse homem trabalhou, né? Mais de 260 obras, mais de 70 países, né? 260 e tantos dias fora, pregando, divulgando o evangelho. Olha o trabalho do Chico o tempo inteiro psicografando, quase 500 obras, já passou de 500, e chegando no mundo inteiro. Então, assim, tem que chegar. Isso aí não tem dúvida, não. Esses espíritos, você vê que são espíritos diferenciados, selecionados mesmo, para fazer esse trabalho. E sem contar o próprio Bezerra, o próprio Espírito Emmanuel, André Luiz, todos eles trabalhando lá no mundo espiritual em prol da divulgação do espiritismo. Não resta dúvida disso. A gente não tem que fazer com que as pessoas se tornem espíritas, mas nós precisamos fazer com que eles ouçam, conheçam e escutem sobre o espiritismo. Aí sim. Sim. E faz parte, né, gente, desse processo também de regeneração, né? Para o mundo de regeneração vai ser fundamental, né, o acesso, né, o conhecimento aí à doutrina espírita. Nós lemos aí poucos estudos antes, né? Mundo de regeneração, característica principal é aqueles que estão dispostos a melhorar vão ter um local para aurir forças, né? Para conseguir essa mudança. Então, realizar essa mudança. Então, esse meio de divulgação, né, de várias formas, né, tanto de nós espíritas, quanto os que a gente já vê aí ocorrendo, seja pelas artes, seja pelos livros, né, sejam pelas redes todas, né, televisão, rádio, internet, certamente, né, é um trabalho também, é um planejamento também para essa etapa aí que está chegando para a gente, né? Gente, vamos passar então para o Gênesis, né, para a gente discutir um pouquinho. Ô, Débora, você quer iniciar para não correr risco da gente terminar e você não falar aquela conclusão sua? Deixa eu só introduzir aqui o que a gente está comentando no Gênesis, né? Nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4 conta a história de Caim e Abel, né, que nós já discutimos, que representa a dualidade no mundo, né? Adão e Eva é razão e sentimento, é o homem e a mulher, né, razão e sentimento ainda em evolução, então uma razão vacilante, um sentimento impuro, né, ainda. E Caim e Abel são os filhos, né? Então são os frutos. Um simbolizando o bem, que é o Abel, que nós vimos que o significado de Abel significa sopro, né, que é o mesmo de espírito, e Caim,
representando então o mal. E o significado de Caim é incerto. Não é que é incerto o significado. O nome Caim, né, interpreta-se também como incerto, relacionado à incerteza. Assim como o mal. O mal não traz garantia nenhuma para nós. Pelo contrário, ele traz dúvidas e incertezas. Então, nós vimos essa representação do capítulo 4 do Gênesis, que é o quê? A genealogia, né, ou o começo, o início da dualidade no mundo. O bem, né, e o mal, isso logo depois do, do pecado, né, primordial lá, simbolizado pelo fruto proibido. Ou seja, o homem experimentou o mal, lá no capítulo 3, né, é a genealogia do mal. O mal surge, o homem experimenta esse mal, e o mal estando no mundo, o mundo então torna-se dual, bem e mal representado por Caim e Abel. Mas a parte que nós já estamos agora é relacionada aos sacrifícios, né, que os dois fizeram. Aqui fala para nós que o Caim cultivava o solo e o Abel era pastor de ovelhas. Aí nós refletimos já, né, que não cita a profissão do Caim. Fala que ele cultivava o solo, deixando a entender para nós que era talvez agricultor, né? Provavelmente era agricultor, mas queremos chamar a atenção que isso não é citado claramente, né? Deixando uma margem de interpretação desse cultivar o solo, remetendo à questão do cultivo daquilo que é material, né? Ou seja, do materialismo. E Caim já era pastor de ovelhas. As ovelhas, né, elas remetem à questão do sacrifício, né, do devotamento, do discipulado, né? E aí, esses dois personagens, então, eles vão fazer oferendas ao Senhor. O Caim, ele oferece frutos do solo, enquanto o Abel oferece os primeiros, né, cordeirinhos ali, ou seja, cordeiros filhotes, né, e a gordura desses animais também. Nós vimos o significado que o sacrifício de Caim, então, é um sacrifício nobre, né, a gordura, além da tradição judaica de ser uma parte nobre do animal, ela também era queimada em sacrifício, trazendo para uma simbologia, né, da nossa fisiologia. A gordura, ela está na intimidade, né, ela está entre a pele e os músculos ali, então tá dentro, é algo de dentro de nós. As ovelhas representando o sacrifício total, né, se aproveita tudo das ovelhas, desde o casco até a pelagem, a carne, o leite, a pele, né? E o Caim, ele dá ali frutos do solo. De novo, não especifica. Ah, não foram frutas, não foram legumes, não foram vegetais. Não, ele dá frutos do solo. Então, remete para nós ao cultivo do materialismo e à falsa ideia de tentar agradar a Deus cultivando as coisas materiais. Isso gerou uma consequência que foi Deus, né, se atraiu pelo sacrifício de Abel, mas não deu atenção para o sacrifício de Caim. E nós vimos isso como uma lei de afinidade. Não é que Deus não, ele desprezou o Caim, mas a partir do interesse, do livre-arbítrio, do impulso do Abel de buscar uma conexão verdadeira, oferecendo algo de dentro de si, ele consegue estabelecer essa conexão com Deus, enquanto Caim, iludido nas coisas materiais, ele não vai conseguir essa conexão, e ela de fato não acontece, né, quando a gente age dessa forma. Fato é que Caim então se irou porque Deus deu atenção para o Abel, né? E com essa ira de Caim, nós buscamos, né, o entendimento desse sentimento dele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os tormentos voluntários. Tormento voluntário, nós vimos na semana passada, voltado aí, né, principalmente para o ciúme e inveja, que é dito para nós no item 23 do capítulo 10, e é basicamente o que o Caim sentiu, né, para ter essa atitude destemperada aí. Diga, Dário. Tiago, desculpa a participação excessiva, mas aqui, Nada, olha, olha para você ver a questão. Eu já vi muita gente falando assim que
o fato de Caim ter matado Abel, qualquer um de nós mataria desde que Deus desse preferência para Abel. Então, ou seja, eles entram nessa questão, né? Mas, na verdade, isso é só uma brincadeira. Mas veja bem, quando se coloca aí essa questão, a função de Caim e a função de Abel, é nessa linha de raciocínio aí mesmo. Eu lembro quando a gente estava participando do estudo com o Honor Onoff, evolução, né? Inclusive, nós pegamos muito essa parte aí de Adão e Eva, Abel e Caim, que ele cita que, na verdade, né, foram povos que vieram, né, e na raça adâmica, no seio, né, na raça adâmica, simbolizando aí a costela, surgiu Eva, ou seja, já é uma outra raça. E, ou seja, então essas raças se misturaram. Quais? As que vieram de fora, junto com as que estavam aqui na Terra. E aí, nessa simbologia de Abel e Caim, pelo menos no entendimento nosso lá, ficou claro que o Caim era terráqueo, o Caim era da terra, no sentido dele cultivar a terra, e o Abel já pastoreava no sentido de pastor, igual Jesus, né, aquele que conduz, aquele que lida com coisas mais ligadas, ou que agrada mais a Deus. E talvez essa sintonia, ou essa preferência, entre aspas, de Deus para com o que Abel fazia. Então, mais ou menos porque o Abel já era um espírito ligado aos capelinos, e o Caim mais, digamos assim, aquele espírito que era da terra. Legal demais, trazendo essa perspectiva aí, né, dos capelinos e dos povos. A gente chegou a discutir também, né, que esse Caim e Abel, né, não são personagens únicos, mas de fato representam estágios, né, da humanidade e momentos também Sim. da humanidade. Trazendo aqui para nossa intimidade seria a gente também que de vez em quando tem momentos de Caim e momentos de Abel, né, nessa dualidade aí, essa dualidade que ainda, né, a gente insiste também, né, em ter. Ou seja, o aspecto de Abel seria estar mais evoluído, né, e na busca incessante de Deus, e o aspecto de Caim seria esse cultivo e o interesse material, né, podemos entender assim. Isso aí. Ô, gente, aí a questão dos tormentos voluntários, né? Olha só, lá no item 23, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós estudamos, né, no último aí, e só para a gente pontuar, né? Basicamente, a gente vive em busca de felicidade que ela sempre está longe da gente, a gente coloca longe da gente, né? E aí a gente passa a cultivar, então, né, os gozos materiais, porque eles dão essa falsa sensação de uma recompensa imediata. Enquanto as recompensas divinas, né, as recompensas dos céus, vamos dizer assim, geralmente a recompensa é a longo prazo. E no início do Evangelho segundo o Espiritismo é trazido isso para nós, no capítulo 3, quando fala da vida futura, né? Meu reino não é desse mundo. Nenhum ensinamento de Jesus, né? Ou a maioria, grande maioria dos ensinamentos, dos preceitos de Jesus, eles só fazem sentido na vida futura, né? Então, por que é difícil, então, muitas vezes esse sacrifício como o de Abel? Porque a recompensa ela não vai ser imediata, né? Ela vai ser para frente. E aí, além da gente não fazer essa parte, né, de buscar essa conexão, o ciúme e a inveja são aqueles sentimentos que vêm quando a gente, né, a inveja, a gente não conseguiu chegar naquele patamar, mas se sente mal, né, se sente incomodado e desejoso de talvez até de coisas negativas por aquele que conseguiu chegar. Então vejam que é um sentimento assim que ele pesa em dobro, né, negativamente. Porque além de eu não estar fazendo, eu ainda estou criando ali essas energias negativas em mim porque o outro está fazendo.
E o ciúme, ele diretamente ligado com o orgulho, né? Se a gente traz aí para o caráter mais comum do ciúme, né? A questão de não posso ser deixado de lado, não posso ser passado para trás, ou seja, é o egoísmo, é o orgulho. Eu estou em primeiro lugar, ninguém pode me enganar, ninguém pode ter mais atenção do que eu. E se a gente for pegar isso aqui, é o que o Caim teve, né? Esse personagem, né? Esse momento ali, Caim é isso, é inveja e ciúme. Não conseguiu fazer igual e ainda irou-se porque não obteve uma consequência positiva, assim como Abel. Ciúme e inveja, gente, é tormento voluntário. E é isso que o Caim buscou aqui, porque se a gente for olhar a continuação, né? Vamos ler aqui. Ó, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não se atentou. Caim ficou irado e decaiu-lhe o semblante. Quer dizer, ficou triste, né? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, Deus ele não excluiu Caim, né? Tanto que quando ele percebe o Caim ali triste, né, e irado, ele aproxima de novo. Então é mais um ensinamento para nós também que Deus ele não nos abandona, mesmo quando, né, as nossas atitudes não sejam aquelas mais nobres, a gente não vai ter uma conexão verdadeira, assim, de sentir um bem-estar, né, igual o Abel sentiu aqui, de Deus voltar o olhar, né, para ele. A gente não vai ter essa consequência agradável, que é do esforço íntimo, mas desamparado a gente não fica. Sempre é o momento, né, da gente mudar. Só que aí veio a questão do livre-arbítrio, porque mesmo com a intervenção divina, o Caim vai lá e comete, né, o crime de matar o Abel. Nós vamos estudar mais para frente, mas a simbologia disso aqui é o quê? Na nossa, pelo menos na vertente que a gente vem estudando, né? O mal sobressai ao bem. E isso é o reflexo do mundo de provas e expiações, né? A gente vai ver vários momentos, não só na história de Caim e Abel, em que essa dualidade ela pende, né? Ela pesa mais para o lado do mal. Era como se as nossas escolhas mais naturais ainda, aquelas que a gente tem mais interesse, ainda fosse voltada para esse aspecto negativo, que é característico do mundo atual que a gente habita, né, de provas e expiações. Faltando uns minutinhos aqui. Ô, Débora, você quer compartilhar aquele... Eu não sei se com o que a gente discutiu aqui, você continua com aquela mesma opinião. É interessante, né, você trazer aquilo. Ô, Thiago. Sim, mas não. Eu dei uma mudada com o que a gente foi conversando, porque eu tinha entendido de uma outra forma a questão do tormento voluntário. Mas aí, à medida que a gente foi lendo, vendo outras coisas, aí eu percebi pelo que você foi falando, né, que foi mais uma questão do Caim do que do Abel. Porque eu tinha entendido voluntário como sendo algo assim, que ele se colocou e tudo, né, com uma outra intenção, mas depois eu entendi, segundo o evangelho e tudo. O Abel, você tinha entendido, tipo assim, que o Abel fazendo bem era como se ele tivesse tido um tormento voluntário, porque ele foi ainda castigado pelo Caim depois, né? Foi mais ou menos Isso mesmo. Uhum. Mas aí seria mais essa questão de uma consequência, né, mais do erro de Caim. Porque senão a gente ficaria inibido, né, de buscar a melhoria, né, vamos dizer assim. Isso mesmo. Tranquilo, então. Mais alguém, gente, quer comentar aqui? No último encontro ficou faltando a gente ler o finalzinho aqui dos tormentos voluntários, né? Que a gente falou aqui da questão da inveja e ciúme, que são tormentos voluntários muito comuns. E aí faltou o finalzinho. Vou ler rapidinho aqui. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é,
Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Interessante a reflexão, né, gente? Não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Isso aqui entra naquela felicidade relativa, né, que os espíritos trazem para nós, que é a felicidade verdadeira, né, no sentido amplo e real, ainda não é obtida na Terra, mas a gente tem uma felicidade relativa em momentos de felicidade. Assim como esse momento de calma, né, de esperar as recompensas, vamos dizer assim, né, da vida futura. Essa calma, obviamente, ela envolve também a fé, né? A gente crê e não só crê, mas ser fiel até o momento de usufruir dessa consequência positiva. Mais alguém, gente? Bom, deu nosso horário então. Vou finalizar com a prece. Alguém? Vou finalizar então com a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e a sua paz continue conosco, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa vizinhança, abençoe todos aqueles que dependem de nós ou que nós tenhamos contatos, encontros ao longo da nossa caminhada. Abençoe, Senhor, o nosso mundo que ainda padece em guerras, em desentendimentos, fome, miséria, mas que a sua luz, que nunca deixa de amparar, possa chegar a cada coração sofrido nesse momento, trazendo bom ânimo, força e fé, para que todos nós possamos alçar voos e alcançar o objetivo da nossa vida, que é a nossa evolução e a nossa felicidade plena. Obrigado, Senhor. Obrigado, benfeitores amigos da Casa do Caminho, nossos anjos da guarda, e que essa luz e paz que sentimos agora possa continuar conosco. Que assim seja. Gente, boa noite, obrigado. Até semana que vem. Daqui a pouquinho o estudo já estará ali no nosso canal aí no YouTube. Até mais. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite, obrigada.